Que especial nós podemos estar na casa do Senhor nessa noite, amém? Que bom a gente poder reconhecer que há um Pai na casa, né? Que bom que nós podemos reconhecer que Deus é o nosso Pai. Ainda que teu pai natural tenha errado, ainda que talvez você não tenha um pai natural, que, né, assim, você tenha um convívio com teu pai natural, que nós possamos reconhecer que Deus é aquele que nos recebe e nos restaura. O tema dessa palavra de hoje é um pai que recebe e restaura. Semana passada nós falamos sobre o bom samaritano, então nós refletimos sobre essa verdade. Nós refletimos que o Senhor nos chama para cuidar de pessoas e para também termos responsabilidade com as pessoas que o Senhor nos tem dado o privilégio de andar, cuidar e olhar. E a noite de hoje eu quero te convidar para você, a partir do momento que eu entendo, né, que eu sou filho, eu reconheço que há um pai na casa, eu reconheço que há uma casa espiritual e eu preciso entender, né, que nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus poderoso, é o Deus que fez os céus e a terra, aquele que te fez a imagem e semelhança do Senhor, amém, queridos? Mas também é um Pai misericordioso, Ele é um Pai perdoador, é um Deus que nós precisamos entender, né? Eu queria te convidar você a abrir a tua Bíblia no capítulo 15 de Lucas. Se você for olhar ali o capítulo de 15 de Lucas, você vai ver algo muito inusitado na Bíblia. E você vai ver que o capítulo 15 de Lucas, ele fala sobre 3 perdas. Ele fala primeiro ali dos versículos 1 ao 10 sobre a parábola da ovelha perdida. Então você fala sobre um animal dócil, um animal que ele não tem a capacidade de retornar para a casa do pai. E que um pastor ele precisa deixar as 99 ovelhas no aprisco, quer dizer, protegidas, para ir atrás dessa ovelha. Ir atrás, a gente fala sobre, a gente pode parafrasear sobre um novo convertido, sobre alguém que não conhece o caminho para casa, né? E ele é um animal que o Senhor nos compara e a gente acha que é um animal fofinho, um animal bonitinho, mas nada mais é do que um animal que não tem senso de direção. E que muitas vezes nós precisamos desse Pai, né, a nos chamar e nos corrigir. Depois, logo em seguida, dos versículos 11 até o versículo 15, você vai ver que é a parábola da moeda perdida. Então você vê que é alguém que tem um valor, que tem a consciência, mas ela se perdeu no meio da sujeira, se perdeu no meio dos escombros, se perdeu no meio da bagunça daquela casa. E a partir do versículo 11, nós vemos uma parábola bastante conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Quer dizer, alguém que sabia que era filho, entendia o seu papel, mas escolheu deixar a casa do pai, né? Ele possuía identidade, ele possuía propósito, ele possuía intelecto, e ele escolheu deliberadamente ir para longe do pai. Eu queria te convidar, nós lemos do versículos 11 até o versículo 24. E fala assim, Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens com eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Em algumas versões vai falar de uma forma dissoluta, de uma forma sem governo, né? Então dependendo da tua versão. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho para um dos cidadãos daquela terra, e esse os mandou para o campo a fim de cuidar dos seus porcos. E ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante o Senhor, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores, ou dependendo da versão vai falar como seus empregados, ou até dos seus escravos, seria a tradução mais correta. E arrumando-se, foi para o seu pai.
Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, pois esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Vamos orar? Jesus, obrigado por esse dia. Jesus, obrigado pelo teu amor sobre nós, obrigado pela tua bondade, obrigado porque nessa noite nós podemos separar um tempo para ouvir a tua voz, Senhor. Obrigado porque nessa noite nós podemos separar um breve momento da nossa vida para cultuar e celebrar o teu nome. Nós já fomos tremendamente abençoados pela palavra cantada e nós agora pedimos que o nosso coração continue sendo alargado, que o nosso coração seja uma terra fértil, onde a Tua palavra tem poder e potencial para entrar. Senhor, eu oro por cada um desses corações, Senhor. O Senhor sabe exatamente como cada um deles chegou até aqui. E eu oro, Senhor, para que o amor de um bom Pai invada os nossos corações, invada as nossas mentes. Tire todo o medo, tire toda a angústia, tire toda a apatia, tire toda a vergonha, tire todo o senso de escravidão, Senhor. Nessa noite, ó Pai, nós queremos estar inteiros para não apenas ouvir a Tua voz, mas praticá-la e obedecê-la, Senhor. Eu oro também pelos nossos filhos que estão sendo ali ministrados, ó Pai, que haja a Tua graça, Teu favor e a Tua visitação sobre a vida deles, ó Pai. Eu oro e abençoo todo esse tempo que nós teremos. Se conosco. Em nome de Jesus, amém. E esse texto nos mostra 3 movimentos. Primeiro, o filho ele decide partir. Repete comigo, ele decidiu partir. O segundo movimento, ele caiu em si e decidiu voltar. E o terceiro, o pai recebe e restaura o filho que voltou. Então repete comigo, ele decidiu partir, caiu em si, decidiu voltar. O pai o recebe e o restaura. E é muito interessante que o amor de Deus ao pecador é justamente ao pecador que reconhece que precisa de um pai. Nós vivemos uma sociedade onde os padrões estão cada dia se perdendo, os valores estão se perdendo. Eu fico extremamente triste quando nós vemos que em muitos estabelecimentos não se comemora mais o Dia do Pai. Porque eu sei que você, mãe, talvez você é mãe solteira, você faz um trabalho incrível pelos seus filhos, e eu louvo a Deus por você, ou talvez você é um tio, um vô, uma avó, mas nós não podemos deixar de falar que um pai dá destino ao seu filho, um pai dá identidade ao seu filho, e nós não podemos deixar de falar aquilo que a Bíblia nos diz, amém, igreja? Nós precisamos entender esse princípio e nós precisamos nos mover em cima disso. E quando nós sabemos que há um pai na casa, quando nós sabemos que há leis, quando nós sabemos que há ordem, nós sabemos que tudo vai fluir de uma forma diferente e a sociedade clama por princípios, por valores corretos e alinhados à palavra de Deus. Então a primeira verdade dessa noite é um filho que decidiu se afastar. Ele não foi levado pelos amigos, ele não é como aquela ovelha perdida que não tinha direção, que não tinha um senso para saber que ela se perdeu do rebanho. Ele escolhe, ele fala, ali no versículo 12, fala assim: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. É como se aquele filho falasse: Pai, eu não quero a tua presença, eu não quero seguir as tuas leis, eu não quero seguir as tuas normas, mas eu quero apenas o lucro disso, eu só quero a reputação, eu quero apenas o prestígio disso. Eu casei com 26 anos, se não me engano, 26, 27, não sei. Faz as contas mais ou menos, vou fazer 15 anos agora de casado, menos 42, faz as contas por aí, né? Então eu casei com meus 26, 27 anos, acho que mais para 27 do que 26, enfim. E até eu casar, na casa do meu pai tinha ordem para chegar. Eu tinha autonomia, eu trabalhava, mas
Meu pai sempre falava, pena que não está aqui, um gaúcho, quem conhece ele sabe, um alemão, falando assim: na minha casa, minhas regras. Quando você for para a tua casa, você faz o que quiser, mas na minha casa, minhas regras. Depois a gente casa e a gente sabe que você, óbvio, continua não tendo as suas regras, amém, querido? Você continua sabendo que você, um homem sábio, né? Ele sabe ouvir a voz do Espírito Santo, ele ouve a voz da sua esposa e ele tem sempre a última palavra, que geralmente só tem uma versão que é sim, senhora, sim, meu amor, né? Amor da minha vida. Então você acaba não tendo autonomia e está tudo bem com isso. Né? Você precisa entender que mesmo depois, quando você tem a tua casa e você casa e você tem os seus filhos, você não pode fazer o que você bem entender. Precisa ter ordem, precisa ter disciplina, precisa, amém, queridos? Precisa ter um lugar que nós chamamos de lar, um lugar que nós podemos chamar de lar, é um lugar de ordem, de decência. E a casa de Deus é a mesma coisa. 2 semanas atrás, se não me engano, um dos irmãos estava orando, né? No momento, eu não lembro exatamente qual era o motivo da oração, mas eu lembro exatamente aquilo que ele falou, que uma pessoa encontrou ele e falou assim: olha, eu já fui na igreja de vocês, e a igreja de vocês é organizada e a igreja de vocês é limpa. E isso é algo que nós precisamos fazer, e é isso que nós lutamos, não apenas no natural. Sim, nós gostamos de algo limpo, sim, nós gostamos de chegar aqui e está tudo organizado, nós louvamos a Deus por todos aqueles que passam ao longo da semana para deixar a nossa igreja do ponto de vista físico limpo, organizado, mas nós também sabemos que isso reflete algo no espiritual. Nós somos uma igreja que quer e busca limpeza de corações, amém? Nós queremos ser uma igreja que os lares começam a ser organizados, e esse é o nosso papel pregando a palavra de Deus, amém, queridos? E é isso que nós entendemos, e para isso precisa haver paternidade, precisa haver direção, precisa haver um lugar, né, onde eu entendo que eu não estou apenas buscando a face de Deus ou as bênçãos que Ele pode vir a me oferecer, mas eu quero buscar um relacionamento com o meu Pai Celestial. E logo em seguida fala no versículo 13, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Ele não apenas juntou aquilo que lhe era dele, mas ele tentou ir para um lugar longe, um lugar onde o pai não teria influência, onde ele não precisaria prestar contas para ninguém. E é justamente isso que o pecado faz conosco. Ele vai nos levando para longe da casa de Deus. Ele vai nos levando para longe do nosso pai espiritual, em lugar de uma falsa liberdade, onde nós ouvimos muito onde que você pode ser o que você quiser. E nós, quando lemos a palavra de Deus, nós entendemos que não há limites para as coisas. Deus determinou limites tanto para a terra, quanto para os nossos corações e para os nossos relacionamentos, amém, queridos? Então ele junta as coisas dele, ele parte e ele toma uma decisão de novo, consciente, de abandonar a casa. E o pecado é justamente uma decisão de viver longe da influência ou do governo de Deus. Ele queria viver sem o Pai. E esse é o centro do pecado, é desejar uma vida que não existe ordens. E uma frase do Tim Keller que eu gosto muito fala assim, que o pecado não é apenas fazer as coisas erradas, mas sim transformar coisas boas em coisas supremas. Não há nada de errado em nós termos liberdade, amém? Nós precisamos ter liberdade de comunicar, graças a Deus, nós temos a liberdade de pregar o Evangelho, amém? Então a liberdade, ela precisa ser usada com sabedoria, né? Com cautela, e nós precisamos viver, e é tão bom quando nós podemos viver num país livre, onde nós podemos professar a nossa fé, amém, queridos? Mas nós não podemos fazer com que algo que é prazeroso, algo que é bom, se torne um Deus sobre os nossos corações. E nós ministramos recentemente no mês de junho sobre os ídolos dos nossos corações, sobre nós guardarmos o nosso coração, sobre nós guardarmos as nossas mentes em Cristo Jesus. E o pecado, e esse lugar de transformar aquilo que é bom em algo supremo, geralmente começa com uma insatisfação cultivada, com uma comparação, com um desejo que não é submetido a Deus, com uma justificativa, com uma decisão baseada em sentimentos. E eu vou pouco a pouco me afastando. Eu esqueço aquilo que a palavra de Deus me diz e diz a meu respeito, e eu vou sendo guiados por ventos de doutrinas, eu vou sendo guiados por pensamentos. E a palavra de Deus fala claramente que o coração do homem
né, da raça humana, né, não é apenas para nós homens, mas é para toda a humanidade. Ele é enganoso. Então, por isso que nós precisamos ter algo que nos guie, né? Você, pai, recebeu uma fita métrica. Quando você entende para que isso serve, então, por exemplo, se eu preciso de 30 centímetros, não é, eu acho que antigamente, como que eram medidas as coisas? Eram por palmos. Então, por exemplo, se uma pessoa fosse numa loja de tecido que eu vendo, ela ia ganhar bastante tecido. Um palmo meu dá um tanto. Dependendo da pessoa, ela ia perder dinheiro se for um palminho pequeno. E por isso que algo começou a ser preciso. Uma trena é algo que se eu preciso de 30 centímetros, então eu vou aqui, eu pego uma referência e eu uso essa referência. A palavra de Deus é exatamente isso. Quando eu acho que minha vida tem razão, quando eu acho que eu estou certo, quando eu acho que eu estou errado, eu pego a palavra de Deus e eu trago algo que regule, algo que me balize, algo que mostre se eu estou a menos da palavra de Deus ou se eu estou a mais da palavra de Deus. E é por isso que para você, homem, nós escolhemos essa fita métrica, porque como o cartão está falando que o amor de pai não é medido em centímetros, mas é sim num compromisso com a palavra de Deus. Então, homem, quando você olhar para a fita métrica, lembre-se que o teu coração precisa ser guiado pela palavra e tão somente pela palavra de Deus. É ela que guia os nossos corações. Então, nós notamos que esse filho ele não saiu de repente. Primeiro o coração dele foi se esfriando e logo em seguida ele formalizou o afastamento em forma de decisão. Nunca é do nada, sempre tem um sentimento, sempre tem algo que não foi tratado, algo que não foi mensurado de uma forma correta, onde eu acho que está certo, onde eu tenho certeza que a minha verdade é a minha verdade e eu bato o pé nisso. E eu preciso lembrar que a palavra de Deus é a que traz prumo, que traz direção. A palavra de Deus nos diz lá, Paulo nos escreve em Romanos 6, do 20 a 23, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres das obrigações de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabaram em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos, servos de Deus. Façam aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? É por isso que nós iremos hoje celebrar a Santa Ceia. Foi graças a esse precioso sangue derramado na cruz do Calvário por mim, por você, que antes eu era fadado à morte, antes eu era fadado à escravidão, antes eu era fadado a viver uma vida longe da casa do meu pai, sem a interferência, sem o amor, sem a proteção do meu pai. E hoje eu sou reconciliado pelo Senhor. O pecado sempre lhe produz consequências. E ali no final do versículo 13 fala: e ali ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Quantas vezes nós vemos pessoas que começam a andar longe do Senhor, começam com uma boa intenção e algo vai aumentando, isso vai enveredando ele cada vez mais, amarrando essa pessoa que antes amava a presença de Deus e hoje perdeu a referência, hoje ele perdeu o amor do Pai. Quantas pessoas começam, é apenas agora eu tenho visto um povo... esses dias faz algum tempinho, né? A gente vê que está ficando velho, né? Eu vi que a gente é daquela fase, né, que antigamente tinha disquete, né? Depois o disquete se tornou um CD. Nossa, não estou entregando a idade. Depois do CD, a gente teve o auge da tecnologia para nós, década de 80, início de 90, foi o quê? O pendrive. Lembra do pendrive? Que ele guardava um monte de disquete dentro de um negocinho desse tamanho. E esses tempos atrás eu vi uma pessoa que eu achei que era um pendrive e fumando um pendrive. E eu falei assim, meu Deus do céu, como que é? Onde que eu me perdi ali no processo que o pendrive antes a gente colocava no computador e agora as pessoas estão fumando? Brincadeiras à parte, é algo inocente. Você vê pessoas, adolescentes, pré-adolescentes com esses negocinhos na mão, com gostinhos de fruta, com algo que seduz, que é algo que não faz tanto mal, algo que não é feio como cigarro, não é velho como cigarro, é algo moderno. E isso abre uma porta para outros vícios. Meu irmão, minha irmã,
quando eu escolho algo que muitas vezes é doce, algo que muitas vezes tem um cheiro familiar, tem um cheiro da presença de Deus, mas não é. E o diabo, ele é campeão em fazer isso. Ele é especialista em pegar algo que Deus fez e traduzir de uma forma que vai te pegando, algo que vai te seduzindo, algo que vai te levando cada vez mais e mais para longe do Pai. E é esse lugar que eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã. Se hoje você está longe do Pai, se hoje você escolheu, se hoje você se sente envergonhado em retornar para a casa do Pai, hoje o Pai recebe e quer restaurar a tua vida, quer restaurar a tua essência, amém, queridos? Nós precisamos nos perguntar, em quais áreas ao longo da semana eu gostaria muito que você fizesse uma autoanálise. Existe alguma área em que eu desejo mais os benefícios de Deus, mas eu rejeito a sua autoridade? Eu estou chamando de autenticidade algo que na verdade é rebeldia. Eu estou chamando de liberdade o que na verdade é algo que foge, que é contra a palavra de Deus. Algum hábito, algum relacionamento, algum desejo que está me afastando da comunhão com Deus, com os meus irmãos e com a casa de Deus. Algo que eu gostaria muito que você analisasse, não apenas ao longo dessa próxima semana, mas ao longo de todas as nossas vidas, porque é fácil eu condenar esse filho, mas quantas vezes eu e você somos esse filho? Quantas vezes nós achamos que é uma escolha correta, mas que vai nos levando para longe do Pai? Sabe, a igreja precisa ensinar que o salário do pecado é a morte, e sem deixar de anunciar que existe e sempre existirá um caminho de volta para a casa do Pai. Amém, querido? É esse o lugar que Deus tem nos chamado para ser. Há 26 anos nós somos uma igreja de começos e recomeços, onde você talvez aceitou Jesus conosco, glória a Deus, ou talvez você já tinha conhecido Jesus em outro lugar e você decidiu recomeçar ou continuar a tua caminhada cristã aqui nessa casa. Glória a Deus por isso. Que bom que você está nesse lugar, nesse lugar que é anunciada a verdade e nos conduz de volta ao Pai. A segunda verdade é que o filho caiu em si, reconheceu o pecado e ele decidiu voltar. Versículo 14 fala: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Ele achou que ele iria encontrar satisfação, alegria, liberdade longe da casa do Pai, mas a fome chegou, os amigos foram embora e tudo desapareceu. E ele terminou cuidando de porcos. E não tem nada contra porcos, queridos, Pelo contrário, eu gosto muito do fruto do porco, O nosso querido bacon, a gente agradece muito ao porquinho, Mas você tem que entender que nesse contexto, o porco era um animal sujo cerimonialmente para um judeu. Eles não podiam tocar em algo aquilo, em algo tão impuro. Não era algo que o povo de Deus cultivava, que ele produzia. Então é algo que Jesus fala de uma forma muito clara para quem conhecia a palavra. Ele foi entrando num nível de degradação tão longe que ele se tornou também cerimonialmente impuro. Ele não poderia entrar na presença de Deus. E ali, versículo 16, ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A terra distante, que o seduziu com prazeres, a terra da liberdade, que o seduziu com um senso de autossuficiência, não cumpriu o que prometeu. Pelo contrário, cumpriu exatamente o que prometeu. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o pecado ele sempre vai mostrar um prazer no começo, mas ele esconde as consequências que você e eu iremos colher quando nós nos afastamos de Deus. Mas então, aí eu falo o poder de um pai e de uma mãe que ora. Versículo 17, então, caindo em si, quer dizer, ninguém foi lá falar com ele, ninguém foi lá e o convenceu, ninguém o pegou na marra e levou para casa. Ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Ali, aquele filho, ele precisou entrar naquele nível de degradação para que o Espírito Santo tivesse morada no coração dele e o convencesse da sua falha, de quão distante ele estava.
E eu acredito que aquele pai estava orando, aquela família estava intercedendo por aquele filho. Se você tem filhos longe do caminho do Senhor, pai e mãe, não deixe de orar pelo seu filho, não deixe de orar pela sua filha, e declara que ele será um grande homem, uma mulher de Deus, amém? Que um dia, em breve, o Espírito Santo vai tocar o seu coração, e ele, como diz o versículo 17, caindo em si, retorna para a casa do Pai. Talvez o teu filho hoje está literalmente cuidando de porcos, está fedendo, está com as coisas do mundo. Talvez ele está tão longe que ele nem sabe mais, nem lembra mais o caminho da casa do Pai. E eu quero te convidar, redobre a tua intercessão pelo teu filho, pela tua filha, amém? Redobre a intensidade, porque em breve a palavra do Senhor fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a promessa de Deus sobre a tua vida, e toda a promessa de Deus vai se cumprir. Não é porque eu estou dizendo, mas é porque a palavra de Deus nos diz. E ele fala, né? E esse filho, ele reconhece, ele não joga a culpa no pai, ele não joga a culpa no irmão que não foi atrás dele, ele não culpa a sociedade, ele não culpa a fome. Ele fala assim: eu pequei contra Deus e pequei contra você, meu pai. Essa é a linguagem verdadeira do arrependimento. Essa é a linguagem de que Deus ouve as orações e começa um processo de restauração. Arrependimento não é uma tristeza, apenas não é um remorso, mas é reconhecer que o pecado foi cometido contra Deus e imediatamente pedir ajuda e abandonar o caminho da desobediência. O arrependimento é a verdadeira conversão, é a verdadeira prova de que nós temos os nossos corações voltados a Jesus, amém? O arrependimento é mudar de direção, é reconhecer a sua condição, é confessar o seu pecado, é se levantar e decidir voltar a andar debaixo da casa do Pai. Sabe? E logo em seguida ele continua, versículo 18: vou me arrumar e vou voltar para meu Pai. Sabe? Nós vemos tantas pessoas falando: um dia eu volto, um dia eu peço ajuda, um dia e um dia. E esse dia, eu gostaria muito que fosse hoje. Que hoje você escolha recomeçar. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Nós cantamos, tem uma música, se você tem 40 a mais, você vai lembrar que amanhã pode ser muito tarde, vida ou morte, qual vais aceitar? Meu amigo, não lembro mais a música, né? E ela fala sobre essa verdade, né? Vida ou morte, qual vais aceitar? Meu amigo, faça isso depressa, faça isso hoje. Não deixa para amanhã, não deixa para quando der, não deixa quando eu arrumar minha casa. Com Jesus vai ser muito mais fácil de você arrumar a tua casa, com Jesus vai ser muito mais fácil de você arrumar as tuas finanças, com Jesus vai ser muito mais fácil você se colocar em pé e recomeçar uma caminhada com Jesus. E é esse lugar que eu entendo que eu não estou mais atrás de uma graça barata, mas sim de uma graça que eu entendo que Deus perdoa. Portanto, vá e abandone essa vida de pecados, porque uma graça barata, uma graça sem Cristo, fala: Deus entende os teus sentimentos, seja livre. Mas a graça de Cristo, que Cristo derramou o sangue dele, não foi por essa graça barata, mas uma graça preciosa. E ela fala: Deus me perdoa, Deus morreu por mim, houve um alto preço e eu preciso ser responsável com isso. A palavra de Deus nos fala lá em 1 João 1,19: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu querido, minha querida, a igreja, quem é a igreja? Eu e você. Nós precisamos ensinar o caminho de arrependimento nas nossas casas, nos nossos amigos, né? Com as pessoas que nós estamos por perto. Nós sim precisamos procurar os perdidos, mas também não é para ficar correndo atrás de pessoas que querem conscientemente viver longe da casa do Pai. Esse lugar é apenas o Espírito Santo que pode convencê-las e trazer essas pessoas de volta. E o terceiro e último ponto fala assim: o Pai recebe e restaura o Filho que escolhe voltar. Versículo 20:
Vinha ele ainda longe, quando o seu pai, e arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O filho pecou conscientemente, ele colheu as consequências da sua escolha, mas pela obra do Espírito Santo caiu em si, ele se levanta e retorna para a casa do pai. E o pai, imediatamente, cheio de compaixão. O pai sempre vai receber você e a mim quando nós reconhecemos. A palavra de Deus nos fala lá em Lucas 7:47, por isso afirmo a vocês que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Sabe, queridos, à luz da lei nós somos mais pecadores do que nós poderíamos nos justificar, mas ao mesmo tempo, à luz da cruz, nós somos mais perdoados do que nós mereceríamos. Nós somos mais amados do que nós merecíamos. O filho era mais culpado do que ele gostaria de admitir, mas o pai trata ele com dignidade. O que eu amo do Deus que nós amamos, do Deus que nós servimos, que não é apenas um Deus teórico, que Ele nos ama incondicionalmente quando nós nos pomos de volta e nós nos arrependemos e nós pedimos ajuda. E ali, versículo 22, fala: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias no pé. Porque o Pai de compaixão, Ele vai sempre restaurar a sua dignidade. O Pai, Ele não recebe como alguém a ser ignorado, como um filho, voltou esse estorvo, agora eu tenho que dar um jeito nele. Não, Ele reconhece, Ele recebe aquela pessoa que não merecia, naturalmente falando, mas Ele recebe como um filho amado. A roupa representa honra, dignidade. O anel no dedo significava o nome da família, fala sobre pertencimento, sobre ter uma aliança, sobre ter um sobrenome. As sandálias no pé falam sobre liberdade, a liberdade verdadeira que nós temos em Cristo Jesus, que é somente pessoas livres podiam usar sapatos nos pés. E aquele pai restaura dignidade, restaura o seu sobrenome e restaura também a sua liberdade no ambiente correto. O Pai não apenas perdoa, mas Ele restaura toda a dignidade. Sabe, queridos, Efésios 3, 18 e 19 fala: também peço que, como convém a todo o povo santo, que vocês possam compreender o quê? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Vocês então serão preenchidos por toda a plenitude de vida e poder que vem de vocês. Então talvez a tua fita métrica seja pequena, talvez a tua fé seja pequena, talvez existam limitações para você perdoar alguém hoje, mas a palavra de Deus nos fala que o amor de Deus, ele é maior do que nós podemos compreender. Amém, igreja? O favor de Deus sobre a tua vida é mais profundo do que eu e você conseguimos entender, é mais alto do que nós podemos tocar, e esse é o amor que vem sobre você, vem sobre mim, vem sobre essa igreja e vem sobre todo aquele que está perdido, todo aquele que hoje precisa de restauração, todo aquele que precisa de um lugar para pertencer, mas também um lugar para ser protegido. A casa de Deus é esse lugar. Lucas 15, de 11 a 24, ele apresenta uma sequência clara. Primeiro, o filho decide partir. O pecado, ele produz consequências. O filho cai em si, ele confessou o seu pecado, ele decide voltar, ele levantou-se e foi para o pai. E o pai recebe, iniciando um processo de restauração. Eu não sei como você está hoje, se você está na casa do pai, mas querendo ir para uma terra distante. Eu quero falar, em nome de Jesus, não faça isso. Talvez você acabou de abandonar os caminhos do Senhor e você chegou até aqui, ou você está ouvindo essa mensagem porque alguém mandou para você, e eu quero ser como um pai para a tua vida e falar assim: olha, volte para a casa do Pai,
Volte a viver num lugar de amor, de vida e de proteção que nós temos apenas na casa do Pai. Se você está em terra distante, reconheça o seu pecado. Levante-se e volte hoje para a casa do Pai. O pessoal do louvor já pode vir. Nós precisamos entender que nós precisamos retornar enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. Enquanto você tem fôlego de vida, você precisa reconhecer, você precisa falar que eu não vou mais transformar o meu pecado em identidade. Eu não vou mais traçar uma vida longe dos parâmetros que Deus me chamou para traçar. Eu vou, a partir de hoje, não chamar mais o pecado de liberdade, mas eu vou falar assim: Cristo vos libertar. Verdadeiramente eu serei livre, debaixo da poderosa mão de Deus, debaixo da proteção de Deus, debaixo da lei do Senhor. E essa história, ela aponta para o Evangelho da salvação. Nessa noite nós iremos celebrar a Santa Ceia, e nós entendemos que na cruz Jesus levou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa angústia, toda a nossa ira, tudo aquilo que nos afastava da casa do Pai. Não havia mais como nós retornarmos à casa do Pai. E Jesus, quando ele narra em Lucas 15, ele fala sobre o seu ministério, ele fala apontando para, assim como um pai consegue agora abraçar aquele filho natural, hoje o Pai Celestial consegue te abraçar através e graças ao sacrifício de Jesus na cruz por nós. É esse lugar que nos restaura a minha comunhão com o meu irmão, mas restaura principalmente a minha comunhão com o meu Pai Celestial. E ali em 2 Coríntios 5,18 fala: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. 2 Coríntios 5,18, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos, o quê? E ficou isso apenas para Jesus? E ele fez a obra e deixou com que a igreja dele ficasse acovardada? Não, ele fala, e nos deu a quem? Deu à igreja, deu a você, deu a mim o mesmo ministério. Qual é? O ministério da reconciliação, de receber aquele que está perdido, de amar aquele que está perdido, de amar os órfãos, de amar as viúvas, de amar aquelas pessoas que precisam hoje de encontrar em Deus salvação e reconciliação. Coloca para mim, Leandro, aquele banner final, por gentileza. Quem cai em si, ele abandona o pecado e volta para casa e encontra o quê? Misericórdia. Se você hoje precisa de misericórdia de Deus, hoje essa misericórdia está estendida para você. Abandone o pecado e volte para a casa do Pai. A graça, ela não confirma a rebeldia, mas sim conduz o pecador de volta ao Pai. Ela não afaga os nossos sentimentos, mas ela fala que sim, você pecou, mas há um caminho de volta para a casa do Pai. O Pai, ele não celebra o pecado, mas ele se alegra quando o perdido retorna. Ele jamais vai aceitar o pecado, ele jamais vai aceitar a condição pecaminosa, mas ele ama e nos ensina a amar o pecador. E por isso que nós celebramos, por isso que para nós é um privilégio toda vez que alguém aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Há uma festa nos céus, mas também há uma festa nessa terra. Toda vez que nós encerramos uma classe de integração, como nós encerramos semana passada, nós celebramos que Deus está nos dando a oportunidade de cuidar de mais filhos naturais e espirituais. E a última verdade, hoje é dia de reconhecer, levantar e retornar, pois o Pai te espera de braços abertos. Quero te convidar a você a ficar em pé, para nós podermos orar. Talvez você esteja vivendo em uma terra distante e a graça que nos recebe, ela também nos transforma. Aquele que retorna, ele precisa abandonar no seu coração essa terra distante, esse senso de não pertencimento. Talvez você está na casa de Deus, talvez você já abandonou essa terra distante, mas talvez você não criou raízes no Senhor. E hoje eu falo, hoje é dia de você se reconciliar com o Senhor e falar: minhas raízes são firmadas em Ti, e eu quero produzir frutos e o fruto irá permanecer.
aquele que recebe misericórdia, aquele que é aceito de volta na casa do Pai, ele precisa escolher andar em santidade. E talvez hoje você precisa parar de falar que é um vacilo, que é um problema, e hoje você precisa talvez dar nome para o teu pecado e pedir: Senhor, me perdoa, eu quero retornar, eu quero que as minhas vestes sejam limpas, eu quero que as minhas vestes sejam as vestes dadas pelo próprio Pai, e que haja pertencimento. Você pertence à casa de Deus, você pertence a Jesus, amém? A tua vida e teu futuro pertence a esse lugar. Então hoje é dia de você retornar de coração e alma e pedir: Senhor, me perdoa, me aceita de volta. Senhor, eu oro nessa noite, Jesus, para tantas pessoas que estão longe do teu caminho. Eu oro, Jesus, para aquelas pessoas que hoje precisam entender, que precisam reconhecer que há um Pai, que há leis e há uma casa de abrigo e proteção. Nessa noite, ó Pai, nós reconhecemos que Tu és um bom Pai sobre nós, e nós reconhecemos a Tua autoridade sobre nós. Vem e governa nosso pensamento, vem e governa as nossas emoções, vem e governa as nossas vidas, e vem e nos direciona o nosso futuro. Senhor, eu oro e eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos, que nessa noite fazem um compromisso com o Senhor, de reconhecer o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador. Nós te entronizamos, Jesus. Nós te agradecemos, Pai amado. Nós te agradecemos, Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado e nos mostra que nós podemos nos levantar e retornar a um lugar de amor, de vida e proteção, que é a casa de Deus. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.